O BIOS é um tipo de firmware responsável pela inicialização do hardware. Ele envia uma carga para o sistema operacional e ele começa a carregar. O BIOS fica localizado na memória ROM e, com isso, ele não pode ser desinstalado. Essa imagem mostra o acesso ao BIOS, onde você pode mexer nas configurações do sistema, como ver a quantidade de memória, o hardware, o aquecimento do hardware, entre outros. Geralmente, para acessar essa tela nos computadores, o atalho costuma ser a tecla F1. O chip onde está localizado o BIOS, ele possui uma combinação pequena de memória flash de 512 ou 1024 KB, no caso do chip do tipo PLCC. O UEFI, ou Unified Extensible Firmware Interface em inglês, ele veio para substituir a interface da BIOS, para uma comunicação mais interativa e funcional com o usuário. Como vocês podem ver, a imagem dessa nova interface que vai substituir o firmware do sistema operacional. Essa nova interface ela foi desenvolvida inicialmente pela Dell e teve apoio também da Microsoft. Como foi dito antes, ela vai substituir o BIOS pela maior funcionalidade dela. Ela deixa que o usuário mexa somente no módulo de configuração daquela parte do hardware, sem afetar as outras configurações. Ela é mais interativa e possui mais opções. O MBR, ou Master Boot Record, é o registro mestre de inicialização e é contido no primeiro setor da unidade de disco rígido. Ela verifica qual partição do HD está ativa e inicializa o setor 1 dela. Em resumo, o MBR ocupa 512 bytes no disco, ou seja, um setor. O primeiro setor no disco, como dito anteriormente. Ele é dividido em 3 partes, como se pode ver na imagem: o gestor de boot, tabela de partições e assinatura, sendo o bootloader, que é o gestor de boot, 446 KB, a tabela de partição, Partition Table, 64 bytes, e a assinatura, que é o Magic Number, 2 bytes. O MBR limita o disco a 2 elevado a 32 setores, ou seja, 2 TB. Para uma melhor visualização, um vídeo passado posteriormente irá falar melhor do MBR e do GPT. A partição GPT ela foi desenvolvida pela Intel. E por que desenvolveram essa partição? Por causa do aumento do HD, que uma hora ele chegou a ter 2 TB. Então a Intel teve que desenvolver essa partição, que trabalha no formato MBR, que é um formato antigo, mas é utilizado até hoje, para a partição GPT operar com 64 bits. Para acessar o gerenciador de discos, você irá primeiro clicar no explorador de arquivos. Quando a tela abrir, você irá clicar com o botão direito no meu computador. E aí, selecionar a opção Gerenciar. Isso irá abrir o gerenciador do computador. O gerenciador de disco é encontrado logo abaixo de Storage, ou repositório, caso esteja em português. Neste computador, eu adicionei o HD novo, que não foi formatado ainda. Perceba que há uma seta vermelha, indicando que o disco está offline. Perceba também que o disco ainda não foi inicializado. Inicializar o disco rígido adiciona uma assinatura no mesmo. Essa assinatura permite o Windows identificar o disco rígido, mesmo que ele seja movido para um computador diferente. Antes que eu possa usar o disco, eu preciso inicializá-lo. Para fazer isso, clique com o botão direito e selecione Inicializar disco. Você deve selecionar MBR ou GPT, o que basicamente irá definir como os dados serão armazenados no seu computador. Nesse caso, eu irei deixar na opção padrão MBR e pressionar OK. Se seu HD for menor do que 2 TB, MBR vai lhe servir da maneira adequada. Agora você pode perceber que no disco 1, o mesmo foi mudado para online. Se você decidir usar GPT mais tarde, perceba que se eu clicar com o botão direito, eu tenho a opção Converter para disco GPT. O motivo pelo qual essa opção está disponível é porque não há nenhum volume definido no disco rígido. Para demonstrar isso melhor, eu vou criar um volume no disco rígido, clicando com o botão direito e selecionando a opção Novo Volume Simples. Não importa no momento quais opções eu seleciono para o novo volume simples, então eu vou apenas avançar em todas as opções marcadas como padrão. Perceba que quando o volume é criado, a opção Converter para disco GPT está disponível. Se você quiser converter a partição para GPT, você precisa antes deletar todas as partições no disco rígido. Perceba que quando eu deleto o volume, a opção Converter para disco GPT está agora disponível. Perceba também que se eu clicar nessa opção, nada parece acontecer. Entretanto, se eu clicar com o botão direito, a opção Converter para disco MBR aparece.
Se eu selecionar Opções e então Volumes, veja que em Estilo de partição, a opção selecionada é GUID Partition Table. Como é visto no slide, o boot é um termo em inglês utilizado para fazer referência ao processo de inicialização do computador. O boot passa por várias etapas. Ele só é considerado completo quando o sistema operacional pode ser utilizado por uma pessoa. Os processos de inicialização do sistema operacional são, primeiramente, um acesso à memória CMOS, um circuito integrado que grava informações referentes ao hardware. Nela, o BIOS estabelece reconhecimento e comunicação com peças com placas de vídeo e memória RAM. Na segunda fase, nada mais é do que um conjunto de testes realizado pelo BIOS, para saber se tudo está se inicializando da maneira correta. Quando alguns componentes essenciais estão faltando, alguns bips ou mensagens na tela alertam o usuário, como é de costume se ver em alguns computadores mais antigos e até mesmo hoje em dia. Após isso, ocorre uma procura de uma fonte de inicializar o sistema operacional, como um disco rígido, um pendrive ou um disquete. Caso assim, no caso do Windows, o MBR verifica qual partição do HD está ativa e inicializa o setor 1 dela. Essa área tem um código simples, com a missão de carregar o setor 2. Na próxima etapa, consiste basicamente de uma leitura de um arquivo de configuração de boot, o bootloader. Quando falamos do Windows, trata-se do NTLDR. Logo após, o kernel carrega os arquivos principais e informações básicas do sistema operacional. Entretanto, o kernel não carrega todos os processos. Para não sobrecarregar o sistema, somente operações essenciais são colocadas em atividade. Após isso, a tela de escolha de usuário é exibida e, após o logon, os programas selecionados para começar junto com o sistema são carregados. Assim, o usuário pode começar a mexer na sua máquina.